Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula número 11 do sexto ano. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Vamos começar? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Como ele se formou? Vamos compreender a formação do planeta Terra, as suas estruturas e os seus movimentos. Então, vamos lá. Qual que é a localização? Qual que é o endereço do nosso planeta? A Terra ela está localizada no Sistema Solar, entre os planetas Vênus e Marte, e é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto maior do nosso Sistema Solar. Observando aqui na imagem, a gente tem aqui o nosso astro, né, o Sol, e daí vem os planetas. Vem Mercúrio, Vênus, Terra. O terceiro, então, mais próximo em relação ao Sol e o quinto maior. Hoje nós sabemos que a Terra ela é um corpo similar ao esférico e não uma superfície plana. Então, a Terra não é plana, ok? E como por muito tempo se acreditou que a Terra ela era esférica, ela tinha um formato bem redondinho, bem esférico. Porém, hoje nós sabemos que o nome geóide é o nome correto para esse formato mais arredondado. Ela tem algumas arestas, digamos assim, ela não tem uma superfície totalmente plana, ela não é arredondada, planificada, assim, de um jeito exatamente redondinho, tá? Ela é um geóide. Esse formato irregular, mais arredondado que a superfície do planeta tem. Então, aqui, olhando na imagem, um geóide, ela tem certas protuberâncias ao longo da superfície aqui. Por quê? Porque aqui nós temos as depressões, temos os pontos mais altos, pontos mais baixos, tem o oceano, tá? Então, e uma esfera, ela é totalmente redonda, Ela é uma superfície totalmente plana. Na superfície da Terra, estão os elementos que garantem a existência da vida. A água, os gases, as rochas, os minerais, tudo isso é necessário ao desenvolvimento da vida. A superfície, ela é irregular, existem locais planos, elevados, áreas mais baixas, como a gente comentou aqui olhando a figura. A maior parte dos cientistas, que estudam o passado, a origem, a formação do nosso planeta, associa essa origem a uma teoria, que é a teoria do Big Bang, que seria a grande explosão. De acordo com essa teoria, há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, o universo era um único ponto. Então, era um pontinho ali, dentre todo o universo. O nosso universo era um pontinho aqui. E ele ficou muito quente, com muita energia. Então, era uma energia acumulada dentro desse ponto ali. E por razões que ainda não são totalmente conhecidas, ele explodiu. E deu origem a todos os astros, e inclusive, ao nosso planeta no processo ali de formação. Então, aqui, olhando na nossa imagem, a gente tem aqui, o universo, que ele estava naquele pontinho contraído, com muita energia, uma energia quente, E por razões desconhecidas, ele acabou explodindo. Então, ele explodiu e com isso, nos primeiros 3 minutos, partículas foram sendo criadas. Depois disso, mais partículas, dessas partículas outras. Aí os nossos astros foram sendo criados e disso a gente tem a criação dos planetas. Então, a partir desse único ponto, o universo explodiu e se expandiu. A Terra, dessa forma, seria resultado do acúmulo da poeira cósmica e do fragmento, daquela explosão gerada ali pelo Big Bang. Esses materiais que estavam, essas partículas soltas ali pelo universo, se atraíram e se compactaram, formando o planeta em que a gente vive hoje. Os estudos geológicos, indicam que a Terra surgiu há aproximadamente bilhões de anos, como a gente viu ali, 15 bilhões de anos, 14 bilhões de anos atrás. Para a gente estudar, o tempo de formação da Terra, o que aconteceu em cada época, nós usamos um calendário,
que é o tempo geológico, tá? É uma escala que se refere a milhões e bilhões de anos e é chamada de tempo geológico essa escala, tá? Então aqui, ó, na escala nós temos, ó, a vida da Terra mais ou menos, ó, 4,5 bilhões de anos. Então lembrando que a explosão ela aconteceu há 15 bilhões de anos atrás. Durante todo esse tempo houve, né, a reunião daquelas partículas, o acúmulo, para que se formasse o planeta. Então, a formação do planeta, essa reunião ali daquelas partículas, ela foi feita mais ou menos entre 4,5 bilhões de anos atrás. E desde então a gente tem, né, essas eras que a gente vai dar uma olhadinha agora nos nossos próximos slides aqui. A primeira das eras ali, ó, a gente tinha visto a parte bem embaixo ali, ó, há mais ou menos 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, nós estávamos na era azoica, ou o El Adeano, tá? Era, se referem ali ao período. Foi o resfriamento da Terra e a formação das primeiras rochas. Nesse período não existia vida. Então, quando houve a explosão e o acúmulo ali daquelas partículas que se juntaram para formar o nosso planeta, ele era, né, uma massa, né, como mais ou menos é hoje, ele é aquele geóide, aquela massa muito quente, tá? Então não era possível existir vida e o que se formou naquela época foram as rochas, tá? Não existia vida porque as condições ainda não eram favoráveis à vida. Então por isso que é a era azoica, né, de negação, sem vida, era que não existiu vida. Aí nós passamos para o próximo período ali, que é o Éon Arqueano, que significa vida arcaica. Ocorreu há mais ou menos 4 bilhões de anos. A partir desse éon são formados os oceanos, então a gente começa a ter já o resfriamento, né? E nos oceanos a gente tem as primeiras formas de vida, tá? Esse éon, a superfície da Terra, ela segue resfriando, ela ainda está quente, mas ela, né, já deu uma esfriada em comparação ao anterior. E as porções rochosas, elas se ampliam, então mais rochas são criadas. O éon proterozoico, né, que é a vida elementar, né, a partir daí que a vida começa a se formar, aconteceu há mais ou menos 2 bilhões e meio de anos. É onde aconteceu o desenvolvimento da vida nos oceanos, né, em forma de bactérias e algas. Então, os primeiros indícios de vida foram as bactérias e as algas. E os gases importantes para o desenvolvimento da vida, eles começaram a se concentrar na atmosfera. Então, a partir do resfriamento, esses gases foram sendo liberados na atmosfera e são gases que são importantes, né, para a formação da vida. Tá? Então, olhando aqui na nossa tabelinha, ali na nossa era geológica, na nossa tabela, né, ó, a gente tem, então, primeiro o Arqueano e, na sequência, nós temos ali o outro, né, que é o Proterozoico ali. Passando para o próximo, ele já é dividido em mais períodos, ó. E é a Era Paleozoica, que é dividida em todos esses períodos aqui. A Era Paleozoica, que é a vida antiga, a vida primitiva, está dentro do éon Fanerozoico, tá? Que é a vida visível. Há mais ou menos 540, 600 milhões de anos atrás. Então, a gente passou dos bilhões ali e vem para os milhões. Então, a gente já está se aproximando do que nós temos hoje. Então, surgem os moluscos, ó. Então, a vida, ela já ela evolui, né? Ela passa de algas, agora a gente já tem moluscos, ó. Moluscos, primeiras espécies de peixes, o aparecimento dos primeiros vegetais, né, que se espalham pela superfície da Terra, se formam assim os ambientes terrestres, e no final dessa era paleozoica surgem os primeiros anfíbios e répteis. Então aqui na tabela a gente tem, ó, a formação da vida aqui e os primeiros anfíbios e répteis. Então a vida, ela sai dos oceanos e ela começa a vir para a Terra. Então a Terra, ela já tem, o ambiente terrestre, ele já é mais propício à formação da vida. Então, ele já está bem mais resfriado, né? Passando para o próximo, né? Ainda dentro daquele mesmo éon, né? Só que a gente tem outra era agora. A gente tem a Era Mesozoica, que é a vida intermediária. Ocorreu há mais ou menos 220, 251 milhões de anos.
é onde ocorreu o desenvolvimento da vegetação de grande porte. Então, a gente começa a ter as árvores, né? Passamos daqueles vegetais mais rasteiros para as árvores mais de grande porte. O aparecimento das primeiras espécies de aves e mamíferos. No final dessa era, né, da era Mesozoica, a Terra ela é habitada por mamíferos, aves e enormes répteis. Então, a vida ela evoluiu ainda mais. Agora ela se tornou grande. Aí a gente tem os dinossauros, né, que foram extintos na passagem dessa era Cenozoica. Quando ocorre o fim da era Cenozoica ali, os dinossauros eles acabam sendo extintos. Então, dentro dessa era a Mesozoica que a gente tem todos esses animais. Ainda dentro do éon Fanerozoico, né, a gente tem a era Cenozoica, que é a vida recente. Dentro dessa era, a gente tem os períodos o Quaternário, o Neógeno e o Paleógeno, tá? Ou o Terciário. Essa era ela ocorreu há mais ou menos entre 66 e 70 milhões de anos atrás. Então, ó, a gente já se aproxima do que nós temos hoje. A gente já foi chegando perto da nossa era mais recente. Essa era ocorreu há mais ou menos, né, dentro desse tempo ali, e onde ocorreu a definição do contorno dos atuais continentes e dos atuais oceanos que a gente tem. Então, a formação física que nós temos hoje, ela começou a acontecer nessa época. Formação de grandes cadeias montanhosas, como os Andes e o Himalaia. Entre os períodos Neógeno e Quaternário, o clima da Terra ele se resfria totalmente. E aí ocorrem as glaciações. Então, a Terra passou de muito quente, há bilhões de anos atrás, para um resfriamento, um período glacial. Aí que a gente tem a expansão das geleiras, tá? Ocorreu também o desenvolvimento de várias espécies de mamíferos, né? Entre eles o ser humano. A gente está vivendo hoje na era Cenozoica, tá? E a Terra e as suas espécies, elas continuam em constante transformação. Então, as espécies, elas buscam sempre a evolução. Elas se adaptam ao meio que elas têm para que elas sobrevivem e possam perpetuar. Para se chegar nessa escala de tempo, né, a análise de rochas e a descoberta dos vestígios muito antigos de animais e plantas, né, o que nós chamamos hoje de fósseis, tudo isso permitiu que a gente pudesse compreender essas mudanças que ocorreram no planeta e que a gente pudesse estudar. Então, essa escala geológica que a gente tem hoje só foi possível graças a isso, tá? A esses fósseis que foram sendo depositados em cada período ali que foi acontecendo. Então, é uma estratificação mesmo, são camadinhas. E dentro de cada camada, nós temos ali os resquícios da história. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura interna do nosso planeta, tá? Então, a gente falou sobre como ele se formou, todo esse período ali de bilhões de anos até chegarmos ao que nós temos hoje. E agora vamos entender um pouco mais a estruturação do nosso planeta. Tá? O interior, o nosso núcleo, ainda é pouco conhecido, tá? Por causa das dificuldades de alcançar essas camadas mais profundas. Então, as camadas ali profundas, o núcleo mesmo que nós temos bem internamente da Terra, nunca foi alcançado, nunca foi possível chegar ali. Então, a ciência pressupõe algumas coisas, mas ele não é totalmente conhecido. As sondagens e escavações no interior do planeta chegaram a apenas 13 quilômetros de profundidade, enquanto o raio da Terra, que é a distância entre o centro do planeta e a parte mais exterior, tem 6.400 quilômetros quadrados, tá? Aqui uma informação, né, interessante para vocês, ó. O poço superprofundo de Kola é o buraco mais profundo escavado pelo homem na Terra. Foi feito pelos soviéticos, tá? Então, foi lá na época da Guerra Fria. E eles levaram quase 20 anos para poder concluir. E ainda assim, eles não chegaram até ao fundo do planeta, né? Ainda não foi abandonado na metade. Aqui, ó. Aqui o raio da Terra, tá? Que é do centro ali até a superfície mais externa. E aqui é o que eles fizeram com o poço, tá? Que não foi possível ainda chegar até uma camada mais profunda. Internamente, como é formada a Terra? Por 3 camadas principais, tá? Que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta, que é a camada mais externa, ela é formada por rochas e minerais, né?
também chamada de litosfera. Então, é a parte visível, onde nós habitamos. Trata-se da camada mais fina e importante para nós seres vivos, pois é sobre ela que a vida ela se desenvolve. Essa crosta ainda tem uma outra divisão em duas partes. Ela pode ser uma crosta oceânica ou uma crosta continental. A oceânica, ela está abaixo dos mares, né? E a continental, ela é mais espessa que a oceânica e fica acima do nível das águas. Então, a crosta oceânica é sobre onde as porções de água, ali no caso do oceano, está. É o fundo do oceano, é a crosta oceânica. E a crosta continental é onde nós habitamos. Aqui, ó, a crosta terrestre. Então, é a camada mais fina aqui da superfície, a camada externa da superfície terrestre. E aqui, ó, a gente tem a crosta oceânica, né, sobre onde os oceanos estão, e a crosta continental sobre onde nós estamos, sobre onde a maioria da vida acontece. Já o manto, que é a próxima camada terrestre, a camada intermediária, ela está entre a crosta e o núcleo e se divide em manto superior e manto inferior. Esses mantos eles têm temperaturas diferentes, tá? O manto é composto de rochas sólidas, porém sobre algumas condições especiais, né? Eles podem se tornar uma massa pastosa e extremamente quente, o que forma um magma. Então, as rochas que nós temos hoje na superfície, elas vêm principalmente do manto, da época em que a Terra ela tinha atividades vulcânicas mais intensas do que nós temos hoje. Então, essa massa quente, pastosa, que é o magma, ela ocorria a extrusão, né? Saía ali do interior do manto e vinha para a superfície e, com o seu resfriamento, se formava aqui a superfície, as rochas e tudo que a gente tem hoje, tá? Então, aqui, ó, o manto. A gente tem a crosta, que seria a casquinha, né, da Terra. Depois a gente tem o manto superior e o manto inferior. O núcleo. Agora a gente chega no centro. É o centro da Terra. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e apresenta temperaturas elevadas, cerca, né, é uma suposição aqui, cerca de 6.000 graus Celsius, tá? Como ele é composto de ferro e de níquel, isso faz com que os nortes aqui magnéticos da Terra, eles estejam atrelados a esse núcleo. Então, é ele com que faz. A gente tem o norte geográfico, né, que é ali o polo norte e o polo sul, e a gente tem também os polos magnéticos, que eles levam em relação aqui esses compostos, o ferro e o níquel. Agora, os movimentos, né? Que movimentos de aparência que a Terra faz? Ela não é um corpo estático no universo. A Terra ela está se movimentando. O que ela faz? Ela faz a rotação e a translação, que são os movimentos mais importantes que a gente tem aqui no nosso planeta. São eles que influenciam diretamente no nosso dia a dia, né? A gente vê a transição do dia para a noite, também na questão do clima e das paisagens, né? A translação, ela ocorre nesse sentido aqui, ó. Então, a Terra ela está girando em torno do Sol e a rotação é em torno do próprio eixo da Terra. A rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, né? Então, ela gira em torno de si. Aí, lembrando que a gente tem ali a questão do polo magnético, né? Então, a Terra está fazendo esse movimento aqui. Esse movimento ocorre de oeste para leste e dura cerca de 24 horas. Então, é a formação do dia, né? Então, em um dia, a Terra completa esse movimento em torno do seu próprio eixo. Graças a isso, né? A gente tem a formação do dia e da noite, a gente consegue ter essa diferenciação, né? E a esse fenômeno damos o nome de movimento aparente do Sol. A principal consequência do movimento da rotação é a sucessão dos dias e das noites. Então, aqui, ó, a sucessão dos dias e das noites, né? O eixo de rotação, lembrando aqui que é o eixo magnético, ó. E a Terra, ela faz esse movimento sucedendo dias e noites. Então, por isso que leva um dia para ela completar. A translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Tá? Esse movimento completo dura 365 dias, o que a gente chama de ano solar. Tá?
justamente porque é em torno do Sol. A distribuição desigual da luz, né, e calor do Sol nos hemisférios ao longo do ano resulta nas estações. Então, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol resulta nas estações do ano que a gente tem. Então, as estações, elas são 4 estações que a gente tem ao longo do ano. Então, aqui, ó, o movimento que a gente tem. Só que como nós estamos, a gente tem hemisférios diferentes, então as estações elas vão ser diferentes justamente por essa posição, né? Ó, em junho, aqui para nós é o período do inverno. Já para quem está no hemisfério norte é verão. Então é sempre o contrário. Quando é frio para nós, é calor para o outro hemisfério. Já em setembro, que para nós é o período da primavera, no hemisfério norte vai ser o período do outono. Aqui, ó. No hemisfério sul, aqui, quando é verão para nós no período de dezembro, é inverno para o hemisfério norte. E em março, ali, que a gente tem a primavera no hemisfério norte e a gente tem o outono aqui para nós no hemisfério sul. Então, é sempre trocado ali justamente por esse movimento aqui que a Terra faz de translação. Então é isso, gente, para a nossa aula de hoje. Nós conhecemos a história do nosso planeta, as camadas que o compõem e os movimentos que a Terra faz. Não deixem de revisar as aulas, não deixem de fazer as atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!